Mas chega um dia que a tragédia se instaura nessa família. Um dos filhos de Terá morre, Arã. A Bíblia não diz se ele era o mais novo, o mais velho ou do meio. Só diz que um dos seus filhos morre. E o que é normal até nos dias de hoje é que os filhos enterrem seus pais. Não é comum quando um pai tem que enterrar os seus filhos. Uma tragédia, algo muito ruim acontece nessa família. Terá está ali paralisado no seu luto, sofrendo, chorando, mas ele ainda tem uma família. Então ele decide sair da cidade de Ur dos Caldeus, talvez pensando que o emocional dele para ficar ali naquela cidade não iria ser bom, porque a todo instante ele iria estar se lembrando do seu filho morto. Isso, nego, fica aí, por favor. E preste atenção também, tá? A Bíblia não diz, mas a gente pode imaginar que talvez Terá tenha decidido sair de Ur dos Caldeus porque o emocional dele naquele momento não estava bom, Mônica. Ele perdeu um filho, teve que enterrar o seu filho. Então, nós lemos aqui que Terá pega Abrão, seu filho, pega sua nora Sarai, pega o filho do seu filho morto e vai para uma terra chamada Canaã. E vai em direção a essa terra. Como não está escrito na Bíblia, aí você só vai saber se você for pesquisar. E aí o Fabiano já vai ficar ali ligado nisso, porque ele está gostando desse negócio de pesquisar, né? Quando você vai pesquisar o contexto da história, quando você vai pesquisar a geografia do local, a geografia bíblica, essa era uma das minhas matérias preferidas no seminário de geografia. Eu gosto da geografia, é maravilhoso. Quando você vai estudar a história, quando você vai ver sobre a geografia entre Ur dos Caldeus e Canaã, você percebe que existia uma reta entre Ur dos Caldeus e Canaã. E eu fui pesquisar a distância aproximada de Ur dos Caldeus até Canaã, era de aproximadamente 1.200 quilômetros. É muita coisa, né? 1.200 quilômetros de distância entre Ur dos Caldeus e Canaã. Se você for basear no contexto da época que não existia Uber, não existia avião, né? Não existia meios de transporte a não ser os burros de carga. A caminhada de Ur dos Caldeus até Canaã levava em média de 30 a 40 dias. Só que por alguma coisa que a gente não sabe, o pai de Abraão, Terá, ele pega a sua família, em vez de ele pegar essa distância, essa reta, ele sobe por um outro caminho para chegar em Canaã. E no meio desse caminho, ele encontra uma cidade com o mesmo nome do seu filho morto, Arã. O engraçado é que Arã, um dos significados é lugar montanhoso. Então a gente pode imaginar, porque existia o costume na época dos nomes, ser de acordo com o local, ser de acordo com a família. Então, Terá pega seu filho Abraão, sua nora, seu neto, e eles estão indo em direção a Canaã, mas eles vão por um outro caminho, Misael. Eles vão por um caminho mais alto. E eles encontram no meio desse caminho para Canaã, eles encontram a cidade de Arã, mesmo nome do seu filho morto. Veja que Terá, a gente pode imaginar que ele tenha saído de Ur dos Caldeus pelo emocional de ter perdido seu filho. E aí ele, no meio do caminho para uma outra cidade, ele se depara com uma cidade
com o mesmo nome do seu filho. Quem acredita em karma aí, dá glória a Deus? Vigia. Vigia. Mas o pai de Abraão se depara com a cidade de Harã. Então ele decide fixar moradia ali. Ele para na cidade de Harã, está ali, começa a construir uma nova história ali na cidade de Harã. O tempo vai se passando e o pai de Abraão, Terá, morre em Harã. Mesma cidade com o nome do seu filho morto. Aí nós nos deparamos com isso daqui. O interessante quando ele pega esse caminho diferente é porque existia uma rota comercial entre Ur dos Caldeus e Canaã. Pastor Mauro, existia essa rota comercial. Pastor Mauro dirige caminhão, já viajou muito a esse Brasil, já deve ter viajado para muitos estados. E para alguns lugares existia uma rota específica. E existia essa rota comercial. Mas o pai de Abraão, ele decide ir por uma rota emocional. Ele segue um outro caminho, se depara com uma cidade com o mesmo nome do seu filho, e ele se apega ao emocional ali. O problema de seguir rotas emocionais é que geralmente essas rotas emocionais nunca permitem que você chegue à frente, que você avance. Porque essas rotas emocionais te prendem aonde você está. Essas rotas emocionais te prendem no lugar que você chegou. Existem muitas pessoas, e isso Deus veio falando comigo durante essa semana, que em alguns momentos da minha vida eu paralisei no meio do caminho, porque o meu emocional estava fixado lá atrás, nas coisas passadas. Por muitos anos da minha vida, eu fui paralisado por conta das minhas emoções. Quando nós decidimos seguir a rota das nossas emoções, geralmente nós não alcançamos o final da nossa caminhada. Nós paralisamos no meio do caminho. E foi o que aconteceu com Terá. Paralisou ali por conta das suas emoções fragilizadas. Morreu ali na cidade de Harã. E agora está ali Abraão, sua esposa, seu sobrinho, porque o seu outro irmão, Naor, ele não saiu de Ur dos Caldeus, ele continuou lá. Abraão se vê ali sozinho, com a sua esposa, seu sobrinho, a esposa do seu sobrinho. O tempo está passando. E aí vem o capítulo 12. O versículo 1 nós amamos, declaramos, cantamos. E aí diz: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Irmão, se você for olhar na ótica natural aqui, você vai ver que esse texto de Gênesis 12 não tem muito sentido. Porque qual era a cidade de Abraão? Ur dos Caldeus, certo? Cidade natal, cidade que Abraão nasceu, Ur dos Caldeus. Mas ele está na cidade de Harã. E aí Deus está falando com ele: olha, sai da sua terra. Se nós formos pensar, Abraão poderia muito bem, e olha, vou abrir um parêntese aqui, a família de Abraão, seu pai, sua família, eles não eram judeus, eles eram uma família idólatra, eles seguiam outros deuses. E Deus está falando com Abraão ali: olha, sai do meio da sua terra. Abraão poderia ou não poderia pensar: mas Senhor, eu não estou na minha terra, eu estou em outra terra agora. A minha terra natal é Ur dos Caldeus. Deus continua falando com Abraão: olha, sai do meio da sua parentela.
Abraão poderia ou não dizer, Misael: Senhor, o meu pai já morreu, eu não tenho mais parente, meu irmão ficou em outra cidade, eu estou aqui sozinho agora com a minha família. Naturalmente olhando o texto fica meio confuso, mas nós observamos que aqui Deus está falando entre linhas, que Ele não está querendo dizer de uma posição geográfica, mas de uma condição emocional. Quando Deus fala com Abraão: sai da sua terra, Deus está falando com ele: olha, a sua terra natal é Ur dos Caldeus, mas a sua família, seu pai, se instalou aí agora. Você não é obrigado a ficar preso geograficamente naquilo que a sua família ficou esses anos todos. Sai, rompe com as barreiras, rompe com isso daí, rompe com essa barreira aí que está te limitando. E quando ele fala sai do meio da sua parentela, era Deus falando: olha, rompa com os emocionais, com as condições, com as amarras geracionais que você viveu até hoje. Deus falando com Abraão: olha, esqueça aquilo que você viveu no passado, esqueça aquilo que a sua família foi, esqueça aquilo que você não conquistou. A partir de agora para frente é uma nova história. E Deus, Ele está falando com alguém aqui hoje. Você não avançou ainda, você não alcançou a terra prometida ainda, porque talvez você ainda esteja parado no meio do caminho, preso às suas emoções, preso ao seu emocional do passado, preso às rejeições que você sofreu, preso aos abusos que você sofreu, preso às agressões que você sofreu. E eu posso falar isso com convicção. Eu já contei a minha história aqui. E talvez hoje eu entenda melhor o porquê que eu não avançava. Porque eu estava preso às agressões que eu sofri do meu pai. Porque por muitos anos eu fiquei preso às emoções da pornografia que me foi apresentada com 10 anos de idade. Talvez eu não avancei ainda por muitos anos por conta do abuso que eu sofri quando eu tinha 11 anos de idade. E existem muitas pessoas ainda aprisionadas nas suas emoções, aprisionadas naquilo que viveu, naquilo que a família foi. Eu não consigo avançar, pastor Tiago, porque na minha família sempre foi assim. Na minha família, eu estava falando com alguém, eu não lembro, mas alguém falou comigo esses dias, que as pessoas, os casamentos acabavam rápido. Casava, passava-se um tempo e separava. Casava-se, passava-se um tempo e separava. E a pessoa falou: eu sou o único que ainda estou casado desde quando eu me casei. Tem muitas pessoas que ainda estão presas no histórico familiar. Porque meu pai foi assim. Porque minha avó foi assim. Se eu fosse olhar para o histórico da minha família, irmãos, eu não estaria aqui. Minha avó hoje, parte de pai, está com 89 anos. Está velhinha. Está com Alzheimer, já não lembra mais de ninguém. Mas até o período em que ela estava sóbria, consciente, eu conversava muito com ela. O pai do meu pai, meu avô, ele conheceu a minha avó quando a minha avó já tinha 5 filhos. Assumiu a minha avó e fez mais 6. Meu pai foi enviado para um colégio interno. Cresceu num colégio interno. Não soube o que era amor do seu pai, da sua mãe. Ia para casa aos finais de semana. E num dos finais de semana que ele ia visitar a família, seu pai, o meu avô, morreu. No dia da visita dele. E aí quando você vai ver no histórico da família, minha avó até
poucos anos atrás, quando ela ainda estava sóbria, consciente daquilo que ela falava, ela dizia que queria arrumar um namorado. Minha avó foi muito namoradeira, muito. Na nossa casa aqui, no morro, aqui na vila, no meu tempo de adolescência, eu acho que eu conheci uns 5 que passaram por lá. Se eu fosse ver o histórico da minha família, eu estava perdido. Abraão ouviu o que o Senhor falou com ele: olha, sai, rompa com essa barreira que limita você de alcançar lugares mais altos. Sai do meio da sua parentela, sai da sua terra. Mas ele estava em outra cidade. Deus é intencional em tudo que ele faz, irmãos. Eu falei sobre isso daqui quando Deus ele chama Abrão. Abrão significa pai. Abrão significa pai. Quando Deus fala com Abrão, Deus dá uma promessa a ele: eu abençoarei a sua descendência, te darei filhos. Mas lembra que nós lemos no final do capítulo 11, e eu acho maravilhoso quando a Bíblia destaca algumas coisas, e você vai ver que o versículo 30 do capítulo 11 diz: Sarai era estéril. Deus foi proposital quando permitiu colocar esse texto, porque Ele estava querendo dizer para a minha vida e para a sua vida ainda hoje, que para caminhar com Deus, nós não poderemos seguir a nossa ótica natural, porque Deus fez uma promessa a Abrão: eu vou te fazer pai de multidões. Mas a mulher dele era estéril. Abrão, quando foi chamado de Harã, estava com 75 anos. Naturalmente falando, sua esposa estéril e ele já velho, como que ele vai ser pai? Não é à toa que Deus virou para ele e falou: vou mudar seu nome, porque seu nome é Abrão. Abrão significa pai, mas agora eu vou te colocar como Abraão, que significa pai de multidões. Para você andar com Deus, para você caminhar com Ele, você tem que entender que muitas vezes aquilo que você acredita que é impossível não vai ser fácil você assimilar, porque Deus ele vai fazer. Você não pode jamais andar com Deus olhando pela sua ótica natural. Ah, mas como que isso vai acontecer? Como que eu serei um pai de multidões se a minha esposa é estéril? Como que eu vou ser pai de multidões se eu já estou com 75 anos? Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. Veja que quando nós rompemos com a barreira das emoções passadas, das emoções de gerações, quando nós rompemos com essa barreira, até quem está na nossa volta será abençoado. Até quem está próximo de nós será abençoado. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias serão abençoadas. Precisamos romper com as barreiras emocionais. Eu entendi que para eu avançar, para eu alcançar aquilo que Deus tinha para a minha vida, que Deus tem para a minha vida, eu precisaria romper com essas barreiras emocionais que me aprisionaram por anos. Precisei perdoar. E perdão, irmãos,
perdão é algo que dói, porque perdão não é emoção, perdão não é um sentimento, é uma decisão que nós temos que tomar. Eu tive que perdoar o meu pai por tudo que ele havia feito comigo, com a minha mãe, com meu irmão. Eu tive que perdoar aquele que abusou de mim. De olhar, passar aqui pela Vila Paulina e ver ele sorrindo, tocando a vida. É fácil? Não. Para eu perdoar meu pai foram mais de 20 anos. Para perdoar essa pessoa, mais alguns anos. Porque eu precisava avançar. E eu entendi que a minha vida estava paralisada por conta das minhas emoções. Talvez você esteja aqui nessa noite e Deus está falando com você. Rompa com as barreiras geracionais que estão te aprisionando. Você sabe que é com você. Você sabe o que está te paralisando. Você sabe o que te traz angústia. Você sabe o que te traz dor. Você sabe o que te faz chorar. Você sabe. Eu sei o que é sentir esse vazio. Mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu aceitei Jesus. Eu estou uma ceia, mas um vazio dentro de nós que vai nos consumindo ano após ano. Porque eu perdoei meu pai, irmão, não foi logo quando eu voltei para Jesus, não. Foram alguns anos depois. Eu estava na igreja, eu pregava. Mas lá dentro existia ainda um vazio que doía. Quando surgiu um gatilho, como foi com Terá, sai de Ur dos Caldeus, emocionalmente fragilizado, de repente no momento de luto ainda, e ele se depara com uma cidade com o nome do seu filho, gatilhou na mente dele, ele ficou aprisionado ali, ele estava em direção a Canaã. Mas ele parou no meio do caminho, ele não seguiu adiante, porque o gatilho estava ali dentro, ali ele estava vivendo aquilo dali. Quantas pessoas estão diante de algo, de um gatilho que está fazendo ele se lembrar do passado, está paralisando no meio do caminho, é um familiar, porque normalmente essas coisas acontecem na família. Arabaxarabacandarai. Uremanchuria labachai. Essa semana estudando sobre isso, eu me recordei de uma amiga que ela foi abusada pela própria tia e pelo próprio tio quando ela tinha 7 anos de idade. Ela contou para a mãe dela e a mãe dela não acreditou, pastor Mauro. E até hoje, com esse rancor, com esse ódio, ela não consegue perdoar. Ela está paralisada nisso. Ela diz que quando está em família, ela não consegue ficar muito tempo quando eles chegam. As lembranças estão ali, a flor da pele ainda, porque não houve perdão, porque está aprisionada nas emoções, naquilo que feriu, naquilo que foi abusado. Xarabandarai. Pessoas estão aprisionadas no meio do caminho por conta dos pecados cometidos. E eu sei o que eu estou falando, porque eu também fiquei aprisionado pelos pecados que eu cometi. Rabandarai, chorenassi. Sai da sua terra, sai da sua parentela,
Rompa com os limites. Jesus nos perdoou nossos pecados. Jesus, Ele te ama. Ele entregou a vida dele por você na cruz do Calvário. Não é para você ficar aprisionado mais nas coisas passadas. Você talvez esteja no caminho para Canaã, mas você está estagnado, preso no meio do caminho ou passado. E aí, para a gente encerrar, capítulo 15 de Gênesis. Gênesis 15, 7. Porque existe um segredo, irmãos, aqui nesse texto, que vai confirmar o que nós falamos ali no capítulo 11 e no capítulo 12. Porque Deus, Ele fala com Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, mas ele está em Harã. A gente olha para Abrão e fala, Abrão foi muito corajoso. Abraão foi muito corajoso, Misael. Porque mesmo vindo de uma família idólatra, Deus chama ele. Ele obedece. Ele ouviu a voz do Senhor falando, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Não sei. Ele não quis saber, ele apenas saiu. Ele apenas se levantou, pegou a sua esposa e saiu. Mediante a sua obediência, Deus fala, olha, farei de ti uma grande nação. E aí no versículo 7 de Gênesis 15, coloca aqui pra gente. Disse-lhe mais, eu, o Senhor, que te tirei de onde? De Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. O que isso significa? Que Deus já estava agindo na vida de Abrão, desde lá de Ur dos Caldeus, quando seu irmão morreu. Deus já estava designando algo para a vida de Abrão, desde lá de trás, no passado. Deus está falando para alguém aqui, olha, não é porque eu me simpatizo com você, não é porque a sua família sofreu, não, eu estou te chamando desde lá de trás, desde antes de você ter se formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. A sua trajetória já estava designada por mim. Mas a minha família era idólatra. Nós olhamos aqui o nosso pastor Mauro, veio do espiritismo, frequentava o centro de macumba, terreiro, tocava lá os atabaques, lá, não sei qual é o nome. Mas você acha que ele está aqui hoje simplesmente porque em algum momento Deus tocou na vida dele, no coração, e ele aceitou Jesus? A história dele já estava traçada desde lá de trás, desde quando ele ainda ia para o centro de macumba, quando ele ia tocar lá no terreiro. Deus já tinha determinado a história da vida dele. Foi fácil para o Senhor chegar até aqui? Nunca é fácil, irmãos. Mas Deus, Ele cuida de nós no meio do caminho. Ele cuida daquilo que Ele designou para nós. Só que aí vem a questão da escolha. Qual a escolha você está fazendo? Qual a escolha você está fazendo? Está seguindo por uma rota que Deus designou a você? Ou você está seguindo por rotas emocionais que estão te aprisionando no meio do caminho? Deus, Ele nos dá uma opção de escolha. Eis que eu te faço escolher a bênção ou maldição. Qual caminho você está seguindo? Deus, Ele é tão maravilhoso quando Ele trata das nossas emoções, irmãos.
Porque não é simplesmente ele chegar e falar: olha, você está salvo, eu toco agora, meu espírito está tocando em você, você está liberto. Não é simplesmente só isso, é algo muito além. Quando trouxeram a mulher pega no ato de adultério até Jesus, Jesus estava escrevendo no chão. Jesus não se preocupou com as acusações, Jesus não se preocupou com quem era que estava ali. Ele coloca algo ali para a multidão, fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo cheio de pecado começou a soltar as pedras. Mas quando ele fala com a mulher, ele fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ele termina falando com ela: olha, vai, não peques mais. Jesus ali não estava apenas salvando o corpo físico daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada e morta. Jesus estava tratando o emocional dela, que estava preso no passado. Quando Jesus vai no tanque de Betesda, chega lá, está aquele aleijado lá, paralisado ali há anos. Ele chega para aquela única pessoa e fala: olha, o que queres que eu te faça? E aquele aleijado, ele vira e fala para Jesus: mas Senhor, eu não tenho quem me coloque no poço. Toda vez que as águas são agitadas, toda vez que eu tento chegar próximo, alguém vai na minha frente. Eu estou aqui esses anos todos, eu não consigo. Esse homem estava preso às suas emoções, às emoções da rejeição, emoções machucadas de não ter ninguém para ajudá-lo a colocá-lo na água quando o anjo descia e movimentava. Jesus, quando pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Não era simplesmente para ter uma resposta, mas era para tratar as emoções daquele homem. Jesus vira para ele e fala: olha, levanta, toma teu leito e anda. Está falando com alguém aqui: o que queres que eu te faça? Aonde estão os teus acusadores? A Bíblia vai dizer, intencionalmente, a Bíblia vai dizer: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Sobretudo o que tiveres que guardar, guarda o teu coração. Jesus está querendo nessa noite tratar as nossas emoções aqui nesse lugar. Jesus está querendo romper com as barreiras das emoções que estão te aprisionando. Se coloque de pé em nome de Jesus. O ministério de louvor vai cantar, vai louvar, vai adorar o Senhor. Vai fazer o corredor aqui. Eu vou passar a palavra ao pastor Júlio para fazer esse momento final. Mas eu quero que você nessa noite faça o seguinte: quando você sair do seu lugar para passar no corredor, você vai visualizar na sua mente Deus falando com você como se Ele estivesse falando com Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela. Você vai romper com as emocionais que estão te aprisionando nessa noite. Você vai romper com tudo aquilo que te aprisionou durante todos esses anos. Você vai romper com aquilo que te aprisionou do passado até hoje. Você vai sair da sua terra, da sua parentela, e Deus vai te mostrar o caminho que Ele tem para você. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, Misael, toca atento ao Senhor, que o Senhor vai falar contigo.
Podem adorar em nome de Jesus. Pode passar no corredor, irmãos. Passe crendo. Passe acreditando que você está rompendo. Noite de rompimento, de emoções disfuncionais. De pai exaltado para pai de multidões. Mãe de filhos. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço. Eu não sou definido passados. O meu passado não me define. Eu sou definido pelo Senhor Jesus. O sangue de Jesus me cobre e me purifica de todos os pecados. Portanto, Senhor, em o nome de Jesus, eu rompo com todas as emoções disfuncionais. Eu rompo
com prisões da minha família, lá no meu passado. E eu declaro a geração de hoje liberta através da minha vida. Eu estou aliançado com o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que eu sou filho de Abraão na fé. Os que são da fé são filhos de Abraão. E Abraão rompeu. Não foi fácil, mas ele rompeu. Em nome de Jesus, em Cristo, eu declaro rompimento com o meu passado de mazela na minha família. Eu estou em aliança. Senhor, eu sou parte da sua família. Sou filho amado, nova criatura em Cristo Jesus. Todos os medos, ansiedades, angústias, tristezas, em nome de Jesus, fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha família, no nome de Jesus, eu rompo, eu avanço de acordo com a vontade do Senhor para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Andarei em novidade de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. É tempo de romper, mas para isso é preciso que você se depare com essa situação que você percebe que te aprisiona, que tem te travado, e falar: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. E não quero isso na minha família. Para um novo tempo. Senhor, eu não vou permitir que as minhas condições emocionais do passado venham determinar a minha vida no presente, porque eu quero um novo futuro, em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebeu essa palavra? Lembrando, sábado, 8 horas da manhã, Rua Central das Casinhas, ali na igreja do pastor Wellington, para a caminhada evangelística pelo reino. Então, a equipe de missões aí, as bandeirinhas, as bandeiras, para levar as bandeiras. Pastor Tiago andou colocando, você pode fazer um cartaz, pega uma cartolina, coloca uma frase bonita, e abençoando vidas, abençoando pessoas, em nome de Jesus. E no sábado, estejamos lá como igreja. Divulgue nos grupos do WhatsApp. Chame os seus irmãos. Atenção, liderança, vamos estar lá. Lembrando que o pastor e a pastora dessa vez não vai estar na terceira caminhada, não vamos estar, porque a ensaio fotográfico da Gleice, nossa filha, lá no Flamengo, porque ela vai estar se no final desse ano, e nós temos que estar lá no ensaio fotográfico, tirar fotos e tudo mais. Mas essa é a terceira, nós vamos nos fazer presente lá com a sua vida. Não é porque o pastor Júlio não vai estar, você não vai, os pastores vão estar lá, você esteja lá também, em nome de Jesus. Queremos mudança. O pastor já mudou, quer manter e quer melhoria? Estamos conversando lá no núcleo familiar, tem lojas sendo reabertas, né? Lojas abrindo. Quer que isso multiplique em Vila Pauline? Então, oração, irmãos. O inimigo está tentando de alguma forma, né? Soube que esses dias aí mataram 2 meninos aí na Pedrinha.
né? Um era morador e o outro parece que era envolvido, né? Então, mas nós temos que orar, continuar focado, não é depor as armas quando a coisa, você vai depor as armas, não, tem que ficar firme em oração e a caminhada, irmão, de declarar a bênção do Senhor na localidade, amém? 2025, o reino em movimento.